No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre um assunto que é bastante pedido por vocês do sistema digestivo, que é a mucosa oral. Dentro da mucosa oral a gente tem três tipos: a mucosa mastigatória, a mucosa de revestimento e a mucosa especializada, e a gente vai estar falando sobre cada uma delas nesse vídeo. A primeira que a gente vai estar falando é sobre a mucosa mastigatória. A mucosa mastigatória, ela reveste as gengivas e o palato duro, tá? Então lembra dessa imagem quando vocês lembrarem da mucosa mastigatória. Ela é composta de tecido epitelial plano estratificado, queratinizado e paraqueratinizado, tá? Essa palavrinha paraqueratinizada, ela aparece aqui no sistema digestivo, mas a paraqueratina é muito parecida com a queratina, com a diferença que a paraqueratina ela não perde seus núcleos superficiais, como vocês estão vendo aqui na imagem. Então aqui a gente tem um tecido epitelial plano, estratificado, né? Lembrar que plano porque as células são achatadinhas e estratificado porque a gente tem várias camadas. Lá em cima a gente tem a paraqueratina, que não perdeu seus núcleos, e aqui a queratina. Abaixo desse tecido epitelial, não está mostrando aqui nessa imagem, mas a gente tem uma lâmina própria que é revestida, né, de tecido conjuntivo frouxo, tá? Dentro desse tecido conjuntivo frouxo, a gente tem vasos sanguíneos, nervos, e abaixo dessa lâmina própria a gente tem uma outra composição de tecido conjuntivo, que é o tecido conjuntivo denso. Já a mucosa de revestimento, ela tem mais áreas aí dispostas pela cavidade oral, como por exemplo os lábios, a bochecha, parte inferior da língua, palato mole, parte superficial dos alvéolos dentários, tá? Entre mais alguns outros locais. Então ela é mais abundante aí na cavidade oral. Ela possui um tecido epitelial plano estratificado não queratinizado, tá? E aí o livro traz que ele é não queratinizado, mas em alguns locais pode ser paraqueratinizado. Mas é mais comum a gente ver não queratinizado, como nessa lâmina que eu trouxe aqui pra vocês, tá? Então plano porque as células são achatadinhas, estratificado porque tem mais de uma camada, né? E não queratinizado porque não tem queratina. Aqui, abaixo desse tecido epitelial, a gente vai ter uma submucosa, o que a gente não tinha lá na mucosa mastigatória. Aqui a gente tem uma submucosa, né, que é composta de tecido conjuntivo, fibras elásticas, fibras de colágeno, algumas glândulas, né, como por exemplo as glândulas salivares menores e algumas glândulas sebáceas, que aqui elas possuem um nomezinho especial, chamada de glândulas de Fordyce, Fordite, Fordyce, tá? Dependendo da literatura que vocês forem ver. Essas glândulazinhas, elas até podem ser vistas a olho nu, em alguns casos, como eu trouxe ali pra vocês. Outra coisa que vocês têm que lembrar e perceber é que esse epitélio ele é um pouco mais espesso, né? Esse epitélio ele possui alguns estratos. A gente tem um estrato basal, um estrato espinhoso e um estrato superficial. Então a gente tem o tecido epitelial, que é plano estratificado, e dentro dessas células aqui a gente divide ela em alguns estratos. O estrato basal é o estrato que está ali mais embaixo, né? Mais na base, próxima à lâmina basal. O estrato superficial ele está mais na superfície, e o estrato espinhoso ali ele está entre um e outro. Por último, a gente tem a mucosa especializada. Essa mucosa especializada, ela tá cobrindo ali toda a superfície da língua, igual tá nessa imagem que eu mostrei pra vocês. E dentro, né, da mucosa especializada, a gente tem aquelas papilas gustativas e os botões gustativos. Trouxe aqui algumas imagens só pra vocês se recordarem, né, que a gente tem 4 tipos de papilas, né, e cada papila tem as suas características. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like, e se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando sobre as papilas gustativas da língua, também escreve aqui embaixo pra gente saber, tá? Se quiser também sobre mais algum outro tema, pode escrever aqui embaixo nos comentários que a gente vai estar fazendo mais vídeo pra vocês.